você que está assistindo a gente é pai ou mãe, com certeza em algum momento da sua vida já ouviu que é importante deixar o filho brincar no chão sujo para adquirir imunidade, certo? Hoje no quadro Brincar e Aprender nós vamos saber a importância do brincar em vários aspectos e para o desenvolvimento da imunidade da criança. Por isso nós convidamos a pediatra Brenda Lucenda para explicar como essas brincadeiras podem afetar a imunidade infantil, e a Camilinha que está aqui com a gente. Eu amei esse tema de hoje. Doutora, seja bem-vinda ao programa, Camila. Bom dia. Bom dia. Amei, obrigada. Voltar aqui, né? Adorei. Então, falar sobre esse tema que é muito gostoso, que é falar do brincar, né? Com certeza. E aí a gente está sempre aqui no programa falando para as telespectadoras e telespectadores a importância da brincadeira, mas tem esse assunto realmente que é importante a gente falar, que é essa questão da imunidade. Eu já começo perguntando aí para a Camila, afinal de contas, ela é fisioterapeuta integrativa, idealizadora da Brincar Adapta Fácil, é apaixonada pela loja dela. Inclusive, gente, eu já quero começar o programa hoje fazendo diferente, mostrando as imagens aí da loja Brincar Adapta Fácil. Tá aí o Instagram para vocês aí na tela, porque, Brenda, ainda bem que a gente tem a Camila para ter essa loja aqui em Teresina. A gente já precisava de uma loja como essa, né? Com certeza. E eu que tenho um filho de 4 anos, já sou cliente assídua de lá. Ai, a gente é apaixonado por essa loja. Gente, eu fico olhando as imagens. Olha que loja linda. Olha a diversidade de produtos que a gente tem. E não é só para criançada, não, né? Para todas as idades, né, Para Camila? todas as idades, exatamente. Para todas as fases de desenvolvimento neuromotor, né? Primeira, segunda infância, jovens, adultos e até idosos, né? Isso aí. Já fica esse convite para você que está assistindo a gente. Tá chegando o Natal, já antecipa logo as compras do Natal. Já aproveita e dá uma passadinha lá. Carlinha, minha vida é muito corrida, eu tô sem tempo. Tá vendo o WhatsApp que tá aí na tela? Você pode entrar em contato com a Brincar. As meninas, elas já mandam, né, já manda o catálogo para você gente escolher. Aí pode fazer o pagamento via link. Vocês podem fazer retirada na loja, como também temos os serviços de entrega. De entrega, de delivery, tá? Mas claro, esperamos vocês para ver de pertinho os brinquedos. É tão gostoso. É gostoso, ver essas gente. cores. É bom ir na loja, é bom levar a criançada. É bom demais, gente. Olha, vale super a pena, mas super a pena hoje. Inclusive, hoje a gente trouxe alguns brinquedos aqui, trazendo muito sobre essa temática do que nós vamos falar hoje, que é essa questão da imunidade, né, doutora? E aí eu gostaria muito de saber por que é importante a gente ter essa consciência, principalmente eu estou falando isso para os pais, para as mães, para os educadores, para os cuidadores, para as babás, de que a criança tem que brincar livre, brincar mesmo com a areinha e tudo, e deixar a criança brincar, porque isso faz bem para a imunidade? Isso é excelente para a imunidade. Então, o contato com a natureza, né? Essa criança ter o contato com a natureza, essa criança brincar na terra, brincar em ambientes abertos. O que a gente percebe, principalmente aqui em Teresina, por ser muito quente, é que a gente tem essa predisposição de levar as crianças mais para ambiente fechado, né? Ambiente com ar-condicionado, mas inclusive saiu um estudo super recente da Universidade da Noruega que fez um estudo controle, né? 75 pacientes, 75 crianças de creches. Colocaram metade dessas crianças para brincar ao ar livre, contato com cascalho de árvore, contato com lama, e observou-se que essas crianças, elas adquiriram imunidade, ou seja, defesa em relação àqueles que não tinham contato. Que não tinham essa experiência, Não né? tinham essa experiência. Então, assim, a experiência que a gente fala, leve seu filho para uma praia, leve seu filho para um ambiente onde tenha mato, claro que com todos os cuidados do mundo, usando repelente, contato com a terra. Por quê? Porque isso faz com que aumente a produção de células de defesa. Essas células de defesa, que são as nossas soldadinhos do nosso organismo, é o que vem defender essas crianças dos patógenos, dos vírus, das bactérias, dos fungos que eles vierem a adquirir. E aí a gente tem muito aquelas situações de crianças que não têm contato algum, que é totalmente super protegida, mas que vivem adoecendo. Isso. Justamente por conta disso. E é importante a gente frisar que assim, a pandemia ela veio trazer um prejuízo muito grande e ainda está prejudicando nossas crianças. Por que isso acontece? Nós passamos praticamente 3 anos com essas crianças presas. A gente tem o que a gente chama no consultório dos bebês
de pandemia. Foram essas crianças que nasceram na pandemia, que os primeiros anos de vida estavam presas numa casa, em um apartamento. Então, o que a gente vem percebendo ao longo desse período pós-pandemia, que a gente pode falar, é que as gripes, elas pioraram. As infecções gastrointestinais pioraram, porque essas crianças, elas não têm defesa em relação a esses agentes infecciosos que antes eram mais tranquilos para tratar. E como é que faz para a gente fortalecer essa imunidade infantil, hein? Eu costumo dizer que tem uma regrinha de 5. Bora para essa regrinha. Vamos lá. Atividade física diária. Eu costumo dizer muito, né? Às vezes a gente pensa que a atividade física é apenas... Não, ele faz atividade física na escola, mas não é. O fato de dançar, o fato de participar de uma corrida, natação, dança, esportes, conta como atividade física. 2, alimentação saudável. Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente fala frutas, verduras, a gente fala de níveis de carboidrato tolerante para o nosso organismo. 3, consultas periódicas ao pediatra. Eu costumo dizer, prevenção é muito melhor do que remediar. Então, vamos prevenir, vamos fazer o acompanhamento de 6 em 6 meses, aquela criança maior de 2 anos. Os menorzinhos de 0 a 2 meses, vamos chamar um pouquinho mais para perto, de 4 em 4 meses, vai lá para o seu pediatra, que você já tem aquela confiança. Quarta coisa, brincar. Essa criança precisa brincar ao ar livre, ela precisa ter contato com a natureza, ela precisa ter o desenvolvimento dela adequado para aquela idade. Brincar, ele faz bem a tudo. É quando a criança, ela se autoconhece e ela conhece o meio ao seu redor. Então, até os 4, 5 anos é imprescindível o brincar para a evolução dessa criança. Camila, na loja você observa muito essa situação? Isso, a gente percebe muito a falta do tempo da experiência do brincar dentro de casa, né? Então a gente sempre orienta, reserva um pouquinho por dia para essa criança, mora no apartamento para ela descer para o parquinho, a família não consegue ter aquela diária de brincadeira, mas no final de semana vão ao parque, vão num sítio. Hoje em Teresina a gente tem, né, arredores de sítios que permite hoje a criança ter essa experiência. Então a experiência do permitir sentar no chão, eu sempre falo, né? Permitir sentar no chão, pegar na pedrazinha, sentir a pedra. E agora que elas vão entrar de férias, tem as colônias de férias, né? Muito legal. E quando você pensa na criança menor, que até algumas colônias ainda não recebem de 0 a 2 anos, por exemplo, você precisa permitir que essa criança pegue na areia. Inclusive lá na Brincar, gente, tem as areias coloridas. Essa aqui é a areia mágica, aquela que não suja tanto a casa, que as mães gostam, porque depois conseguem juntar. Gente, essa areia mágica é tudo. E é sempre importante avisar as mães, lembrar as mães, tá engatinhando, deixa a criança ficar com o joelho no chão. Isso. Né? Porque ela precisa daquele contato pele e solo. É ali, né, doutora, que vai estar aumentando a imunidade, que vai estar estimulando os receptores também articulares, e vai estar fortalecendo mais a musculatura, porque às vezes a gente vê o quê? Ontem mesmo eu ia passando, tinha um meninozinho com a joelheirinha para não encostar o joelho no chão. Então isso também, em alguns momentos, permita que a criança sinta, tenha essa sensação. E eu acho também, inclusive, aqui a mãe, o pai, alguém que fica o tempo todo deixando a criança, tira um pouco da autonomia dessa criança. Ela vai se sentindo, assim, com medo, inclusive, de tudo, né? Então a gente tem que deixar a criança brincar livre, inclusive para poder essa criança ela ter a sua autonomia, ela poder ter a vontade de aprender coisas novas, né? Ter a criatividade. Então a gente não pode estar o tempo todo, não faz isso, pega isso, não pode, não sei o quê. Então assim, eu sei que eu vou falar isso para as mamães aí, principalmente as mulheres que estão gravidinhas agora, as mamães de primeira viagem, que realmente têm aquela preocupação com seu filho, com sua filha, mas dessa autoproteção demais. Não é bom, tá? Não façam isso. Como a doutora está falando aqui com a gente, a Camila, que tem uma experiência muito grande, não vale a pena a gente tá deixando com que os nossos filhos tenham esse contato com a natureza, com os brinquedos, com as brincadeiras, porque isso fortalece o sistema imunológico também, né? Então é importante que entenda que essa autoproteção, ela não faz bem.
Não faz bem, né? E essa, por exemplo, se você trouxer um exemplo de fazer a sua hortinha, uma criança, né? A Brenda estava falando que na escola vão começar a trabalhar isso. Gente, olha... Né? Então, a criança plantar. Você não precisa ter o receio da criança tocar o estrume, né? Você faz o quê? Acompanha, né, doutora? Faz algum mal? Não, pelo contrário. Faz ótimo. E é aquilo que eu digo, a gente tem que controlar os danos, né? Isso. O que é o controle de dano? Tipo, não pode comer o estrume, mas pode brincar com o estrume, né? Sim. Não pode... A gente sabe que nós, seres humanos, a gente aprende com as dificuldades. Então, essa super proteção, como vocês estavam falando perfeitamente, você colocar a criança dentro de uma esfera e não permitir que aquela criança caia, não permitir que aquela criança tenha suas próprias experiências, acaba tomando autonomia. Vai ser um ser humano extremamente dependente ao extremo dos pais. Então, assim, não é bom do lado do desenvolvimento neuropsicomotor, nem muito menos do lado, como a gente falou agora, da musculatura, parte óssea. São crianças que os ossos são mais frágeis, a musculatura é hipotônica. Por quê? Porque não desenvolve. Deixa brincar, deixa ser feliz. Como eu costumo dizer, não rotule seu filho. Ah, mas meu filho ele tem asma, meu filho ele tem uma doença crônica, eu tenho que parar essa criança? Não. Doutora, deixa viver. Eu quero até aproveitar a oportunidade que a gente está recebendo uma pediatra aqui no programa, dizer o seguinte, eu vou falar agora com as grávidas. A gente sabe que na hora que a gente engravida, a gente tem que fazer ali o pré-natal com todos os profissionais, com o ginecologista, né, a médica que vai estar te acompanhando, enfim. Mas eu acho que é muito proveitoso, antes inclusive do bebê chegar, você já ter o primeiro contato com o pediatra. Eu fiz isso quando meu primeiro filho nasceu. Porque na própria, quando a gente engravida, na verdade, a gente sabe que ali a gente está carregando a coisa mais importante da nossa vida, que é os nossos filhos, né? Os nossos filhos que protegem. Né? Mas ali a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que ter mais cuidados ainda com a nossa alimentação, né? Então a gente tem que ter cuidado com tudo, porque tudo isso vai interferir no desenvolvimento da criança, né? E é muito importante, eu queria falar sobre isso, a questão de você já ter uma pediatra, um pediatra que te acompanhe, que te conheça ali enquanto você está grávida, para te dar já essas primeiras orientações. Eu queria falar sobre isso porque eu acho que é muito importante a gente falar com as grávidas isso, doutora. É imprescindível. Eu costumo recomendar que no terceiro trimestre você faça essa consulta, não só para acalmar a grávida. Sim. Porque assim, eu costumo dizer, eu sou uma antes e depois da maternidade. Eu já era apaixonada por criança, por isso que eu fiz pediatria. Depois que me tornei mãe, a gente tem uma sensibilidade, assim, 1000 vezes maior. Por que é importante isso? Porque isso que você falou foi perfeito. Porque o pediatra, ele tem que ser o amigo. Exato. Então, é aquele que vai te acolher no momento de desespero. Exato. Uma coisa é você adoecer. E agora eu não tô falando como pediatra, tô falando como mãe. Sim. Quando eu tô doente, eu sei me tratar, é uma coisa. Quando é o meu... eu esqueço dose de medicação, porque ali quem fala não é a médica, é a mãe. É a mãe. Então, assim, você precisa ter alguém de sua confiança, alguém que... eu costumo dizer que é tipo um casamento. É um casamento, certo? Na verdade. Porque ele vai te acompanhar até os 17 anos, quase 18 anos. Eu me emociono hoje, porque eu já tenho pacientes mais que eu acompanho desde bebezinho. Quando a gente vê aquela fase que já está com 5, 6, 7 anos de idade, se transformando em um rapaz e uma mocinha, é extremamente gratificante. E eu, como médica, eu posso dizer para vocês, assim, me abrindo, que para mim muito mais gratificante é ver uma criança tendo alta de um hospital, é ver aquela criança desenhando você, dizendo que quer ser você no futuro. Isso aí não tem preço. Não tem preço. Entendeu? Então, assim, para as gravidinhas, eu recomendo demais. Naquele finalzinho de gravidez, tire todas as dúvidas. É uma consulta onde você vai tirar suas dúvidas, você vai desenvolver quais são os medos que você tem, porque eu costumo dizer, os 2 primeiros meses pós-nascimento são os mais difíceis. Os mais difíceis. Nasce uma mãe, nasce um pai.
né? E ali, enquanto você está grávida, que você está vivendo esse universo da maternidade, que você está à espera do seu bebê, é que vem a curiosidade mesmo, que você já vai tendo esse período todo para você se preparar o quartinho. Aproveita, passa lá na Brincar, porque já tem também os brinquedinhos, inclusive, para bebês, para estimular. Né? Parte sensorial. E é bem importante realmente perder esse medo, né? Quando a criança nasce, porque nesses primeiros 3 meses, como é importante a estimulação sensorial, né? Como é importante o conversar com a criança, o perceber aquele ser e dar a ele um espaço, escutá-lo, brincar com ele. Então, quando a mãe está ainda naquele processo do reconhecer, às vezes você não consegue brincar tanto, né? Então, é gostoso, acolher a criança desde o ventre, brincando com ela, lendo, né? Fazendo barulhinhos na barriga, e quando nasce já vai para brincadeira. Exatamente. Olha, é muito importante a gente ter essa consciência realmente, aproveitar para falar desses brinquedos. Gente, eu amei essa horta. Isso. Olha, a gente trouxe brinquedos hoje que estimulam muito o brincar livre, né? Essa horta tá tudo. Essa horta é linda. E olha os acessórios, olha a luva, olha as casinhas, lindo. Vou comprar para minha sobrinha neta, ela e é até para você, sabia? Ótimo, né? Olha. Para poder a gente estar... Gente, é tanto brinquedo maravilhoso que tem aqui. E aí, Carla, nós trouxemos andadores, né? O velocípede, o que? A criança descalça, você já imagina ela descalça com o pezinho no chão, empurrando, colocando força, percebendo o meio, né? Os kits brincar livres, que a criança vai ter o seu espaço, o funil, a peneira, a areia, pedra, para ele brincar minha sozinha. Gente, olha isso aqui. Não é lindo? Fofo, né? Não, me diz, o que é? Não, minha gente, olha que coisa mais linda. A gente até vê um bebezinho demais. em cima, né? Empurrando. Ai, é muito gostoso. Já já coloca os já outros imagina. brinquedinhos aqui dentro, Já né, bota, Camila? Aí sai, pega um brinquedinho, bota de novo dentro, sai. E esse movimento é uma atividade física, né, doutora? Então, daqueles 5 elementos que você pontuou, já tem atividade física, aí já tem o brincar, né? Então, já tem várias atividades que a gente pode fazer. E eu amei isso aqui, gente. Pense que isso aqui é uma coisa boa da gente pegar. Mas é terapia pra gente. Não, muito Imagina bom. você chega estressado em casa, você bota a mãozinha ali. Ah, mas é gostoso, gente. Não, essa areiazinha que eu tava brincando, que ela é gelada. Né? Então, é uma assim, delícia, ela é uma delícia. Ai, gente, então já fica aí essa dica pra vocês. Doutora, obrigada pela participação no programa, tá? Eu que agradeço, que eu adorei. Mais uma vez, bom dia. Deixa essas crianças brincar, gente. Vamos deixar a criançada brincar para aumentar aí a imunidade delas, tá? Brincar é coisa séria, então, né, Carla? Brincar é coisa séria. E esse foi mais um dos nossos quadros que toda terça-feira a gente sabe que faz, toda sexta-feira, na verdade, a gente faz o maior sucesso aqui no programa. Esse foi o quadro Brincar.